a nossa aula de número 15, né? E hoje a gente vai fazer uma revisão, né, com alguns exercícios. Então, vamos aqui. Questão número 1. Um triângulo equilátero AEF está inscrito em um quadrado ABCD, conforme mostra a figura abaixo. A medida alfa do ângulo AEB é quanto, né? Então vamos aqui começar essa questão, né? Vamos com um pouco aqui, devagar e sempre. Eu vou ampliar essa figura aqui só para ficar melhor, certo? Ok, vamos aqui. Então, primeira coisa, ele diz que essa figura ABCD é um quadrado. Então você pode concluir que esses quatro ângulos aí, né, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, são ângulos de 90 graus, porque todo quadrado tem essa característica. Ok? Outra coisa, ele também fala que a gente tem um triângulo equilátero, né? Esse triângulo equilátero está aí no quadrado, né? Está escrito no quadrado. Se é um triângulo equilátero, então os ângulos internos tem que ser todos de 60 graus. Então é outra conclusão também que a gente tá tirando. O que mais? Se esse ângulo aqui é alfa, né? E esse aqui é 90, o que a gente pode concluir? Esse ângulozinho aqui é 90 menos alfa, certo? Porque se esse aqui já é 90, esse aqui mais esse tem que somar 90. Então, se um é alfa, o outro tem que ser 90 menos alfa. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Por exemplo, se esse aqui fosse 30, suponhamos, esse aqui teria que ser 90 menos 30, que é o quê? 60, né? Para a soma dos dois dá 90. Então, se um é alfa, o outro é 90 menos alfa. Mas, claro, como a gente não sabe o valor de alfa, não posso colocar um valor aí já determinado, né? Então, vamos trabalhar com alfa. Ok. O que mais que a gente pode ver aqui? Eu queria que vocês observassem dois triângulos. O triângulo ABE, né? Olha aqui, ó. Aqui o A, tá aqui o B e aqui o E. E observem também o triângulo ADF. Se vocês olharem bem, esses dois triângulos, aparentemente eles são congruentes, não é assim? Percebam bem, vamos tentar mostrar que esses dois triângulos são congruentes. Primeira coisa, perceba que o lado AB tem o mesmo tamanho que AD. Por quê? Porque são lados do quadrado. Então, se é um quadrado, os dois caras têm que ter o mesmo valor, certo? O que mais? Esse lado aqui, AE, tem o mesmo tamanho que AF, porque são lados do triângulo equilátero. Então já vê que o triângulo ABE e o triângulo ADF, né? Vou escrever aqui. Percebe que esses dois triângulos já têm dois lados congruentes entre si, né? E eles são retângulos. Então, se você tem dois triângulos retângulos com dois lados conhecidos, pode ter certeza que o triângulo ABE e ADF, eles são congruentes. Então, em palavras mais simples, né? Esses dois triângulos aqui, entre aspas, você pode dizer que eles são iguais, certo? Você consegue sobrepor um em cima do outro. Então, sempre que você tiver isso em dois triângulos retângulos, pode ter certeza que eles são congruentes. Se você tiver dois triângulos retângulos, até anotar aqui, ó. Tá aqui um triângulo retângulo, tá aqui outro. Se você souber, por exemplo, que a hipotenusa é congruente a essa hipotenusa,
e esse lado aqui é congruente a esse, pode ter certeza que esses dois triângulos são os mesmos em termos de tamanho, certo? Por exemplo, se aqui for 5 e aqui for 5, aqui for 4 e aqui for 4, claro, for retângulo, né? Pode ter certeza que esses dois triângulos são congruentes. É o caso aqui desses dois triângulos que eu falei, né? Beleza, o que é que isso traz para a gente interessante? É o seguinte, é que todos os lados dos dois triângulos são congruentes entre si e todos os ângulos internos também. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é também 90 menos alfa. Certo? Se aqui é 90 menos alfa, esse aqui também é, porque esse triângulo é congruente àquele lá, né? Ok. E o que é que a gente pode fazer agora? Perceba que aqui no vértice A, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, se você somar aqui esse 90 menos alfa com esse 60, com esse outro 90 menos alfa, tem que dar 90. E é justamente isso que a gente vai fazer. Deixa eu só apagar aqui para não ficar em cima das animações, né? Então, se você pegar o 90 menos alfa, somar com 60 e somar com 90 menos alfa, somar esses três ângulozinhos aqui, ó, isso dá 90, né? Já que aqui é o ângulo do quadrado. Pronto, agora é só fazer conta. Esse menos alfa aqui com esse menos alfa vai dar menos 2 alfa, né? Esses 90 com 60 com 90 vai dar 240. Esse 240 eu vou colocar lá no segundo membro. Então vai ficar 90 menos 240. E então menos 2 alfa vai ser menos 150. Tem menos dos dois lados, vai ficar positivo, né? Aí você vai pegar esse 2 e passar dividindo. 150 por 2 dá 75, né? Portanto, é a nossa opção aqui, letra E, certo? Observações sobre a questão. Não é uma questão fácil, né? Não é uma questão fácil, justamente porque você tem que tomar várias conclusões aí, uma em seguida da outra, né? Mas revejam ela, né? Dê uma olhada que vocês vão pegar a ideia, certo? Vamos lá, uma questão do Enem, né? Estamos em clima do Enem, porque ontem saiu as notas do Enem. Achei toda graça. Pois é. Mas vamos lá. Daqui um dia, esse ano vai ser vocês, né? Vamos começar a fazer já. Vamos lá, questão número 2 do Enem diz assim, ó, uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. Então, grave essa informação aqui, ó. Ele vai usar exatamente 17 palitos para fazer o triângulo. Vamos lá. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento exatamente de 6 palitos. Então, um dos lados do triângulo também tem que ter 6 palitos. É outra restrição. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa figura, né? Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palitos. Então, é a primeira restrição. Perceba que esse lado aqui de baixo, ó, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos, né? Então, esse lado aqui de baixo, ele tem comprimento medindo 6 palitos, certo? Esse outro lado aqui tem comprimento quanto? 3, 6 também, né? E esse outro lado é 5. Então, aqui é só um exemplo, né, do que ele pode construir. É um deles. O comando da questão é aqui, ó. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, que não são iguais, né, entre aspas, 2 a 2, que podem ser construídos. Então, qual é essa quantidade? Quantos triângulos diferentes, né,
a gente pode construir com essas características aqui. Né? Vamos ver aqui. Então, o ponto-chave aqui é essa questão de você poder usar só 17 palitos. Beleza? Então, vou colocar aqui do lado algumas possibilidades, né? Algumas ideias. Então, tá aqui as quantidades. Vou chamar aqui de lado 1, lado 2 e lado 3. Vamos lá, vamos analisar. O que eu estou dizendo é o seguinte, aqui na primeira linha. Será que é possível construir um triângulo com medidas 6, 1 e 10? O que vocês acham? Eu consigo construir um triângulo com lados 6, 1 e 10? Vamos tentar desenhar. Não. Ó, será que... Ó, vamos aqui. 10, tamanho 10, um tamanho 6 e um tamanho 1. Será que vai ter como ligar esse vértice a esse? Né? Não. Não tem como. Beleza? Então, não é possível fazer um triângulo com lados 6, 1 e 10. Lembrando aqui que eu estou listando nessa tabela todas as possibilidades de forma que eu utilize 17 palitos. Perceba que a soma aqui, ó, 6 mais 1 mais 10 dá 17. Certo? Então, aqui eu listei todas as possibilidades de a soma dá 17. Mas perceba que essa primeira, né, não gera um triângulo. Não dá para fazer um triângulo com ela. Certo? Ok. Segunda possibilidade. Será que 6, 2 e 9 dá para fazer um triângulo? Vamos ver aqui. Será que aqui se fosse 9? Né? E aqui fosse 6. Por que é que tem que ser 6? Porque ele diz também que tem que ter 6 palitos, um dos lados. Por isso que essa coluna aqui toda é 6. Ó. Então eu coloquei aqui começando sempre com 6, e de modo que a soma dessa 17 aqui. São todas as possibilidades. Só que algumas não vai gerar triângulo. Que é o caso aqui também da segunda. Por quê? Ó? Se você ficar aqui com 9, 2 e 6, também você vai ver que não vai dar para formar o triângulo. Ainda não vai dar para juntar essas pontas, né? Porque aqui vai ser 6, aqui vai ser 2, ainda vai sobrar um espaço aqui. Ó. Certo? A restrição, né, para quem não lembra, vai gerar um triângulo quando um dos lados é sempre menor do que a soma dos outros dois. Não, nesse caso aí, era por isso. Por exemplo, o 9 teria que ser menor do que a soma de 6 mais 2, e não é. Nesses outros três casos aqui, vai dar para fazer um triângulo, será? Vamos ver. Aqui você vai ter medida 8, né? Aqui você vai ter medida 6. E aqui você vai ter medida 3. Nesse caso aqui vai dar certo. Perceba que todos os lados aqui é sempre menor do que a soma dos outros dois. Por exemplo, o 8. O 8 é menor do que 6 mais 3. O 6 é menor do que 8 mais 3. E o 3 é menor do que 8 mais 6. Então, nesses casos aqui, né, pode ter certeza que vai dar para a gente fazer um triângulo. Então, a gente vai conseguir aí apenas 3 triângulos diferentes. Né? Um medindo 6, 3 e 8 palitos. O outro medindo 6, 4 e 7 palitos. E o outro medindo 6, 5 e 6 palitos. Então, a gente vai conseguir aqui quantos triângulos? 3, apenas 3 triângulos. E um deles está aqui, né? Ó. Que é esse aqui, ó. 6, 5 e 6, né? Ok, então essa é uma questão do Enem, eu acho que faz bem uns 5 anos dessa questão, é antiga. Vamos lá. Questão de número 3. Eva é uma aluna do curso de construção naval, né, do campus de Ipojuca, e tem mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez, representado na imagem a seguir. Então está aqui um desenho, né, de um barquinho. Sabendo que as retas suportes R e S, então aqui, ó,
são paralelas, qual é a medida do ângulo alfa? Que está aqui. Vamos lá. Então aqui a ideia aqui do conteúdo é trabalhar aquela questão das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então eu quero que vocês olhem para cá. Ó. Aqui você tem uma reta R, que é a verde. Está aqui. Vou tentar pintar ela um pouco mais destacada. E aqui tem outra reta, que é a reta S. Né? Essas duas retas aí são paralelas, segundo o texto. Aí você pode pensar assim, bom, existe uma transversal que está cortando elas duas, ó, que é essa reta aqui. Ok? Sabendo disso, eu consigo determinar a medida desse ângulo, ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem bem direitinho. Deixa eu só... Observe a figura. Eu consigo determinar a medida desse ângulo aqui, ó. O que é que vocês acham? Quanto é que é esse ângulo aí que está a mãozinha em cima? Observe que aqui, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Porque estão deitadas as retas paralelas, né? O que vocês acham? Quanto é que é esse ângulozinho aqui, ó? E aí? Eu acho que é 60. Eu também. É quanto? 60. 60? Eu posso dizer o que eu acho? Pode. Eu acho, viu? Tá eu bom. acho que é 67. Quem mais? Jaqueline tá dizendo aqui no chat que é 61. É 61. Arthur também tá dizendo que é 61. Né? Qual o resultado que você tem que lembrar aqui? Qual o resultado que você tem que lembrar aqui? Quando eu tenho duas retas paralelas e eu passo aqui uma transversal, né? Acontece aí alguns ângulos equivalentes que têm a mesma medida. Por exemplo, um ângulo que tem uma medida aqui, né, que eu estou representando de verde, vai ter a mesma medida aqui, ó. São ditos ângulos correspondentes. De certa forma, eles são formados, né, por uma reta paralela e pela mesma transversal. Certo? Então, por exemplo, o ângulo que é alfa aqui também vai ser alfa. Então, por esse mesmo argumento, isso acontece com quem? Com esse ângulo de 61. Né? Esse ângulo de 61 aqui é congruente a esse ângulo. Certo? Porque você tem duas retas paralelas, que é a reta S e a reta R. Né? E o 61 está aqui, ó. 61 e aqui seria 61. Então, esse ângulozinho aqui, né, que eu perguntei, ele vale 61 graus. E aí, essa informação é primordial para acabar com o problema, né? Porque você olha para cá e tem um triângulo. Então, nesse triângulo você tem 61, 60 e o alfa, que é o desconhecido. Então, o que a gente sabe sobre um triângulo? Se eu somar os três ângulos internos, né? Aqui é os três ângulos internos daquele triângulo. Essa soma aqui, com certeza, vale 180. 61 com 60 dá 121, né? Então, o alfa é o 180 menos 121. Portanto, né, o alfa é quanto? 59. 59, Yasmin. Muito bem. E tá aqui, ó. Letra E. Talvez a dificuldade aqui, não sei se vocês notaram, a dificuldade aqui é porque as retas estão tortas, né? Estão paralelas, só que dessa forma. Ó. Né? Aí você tem aqui
a transversal passando assim. Mas esse ângulo não deixa de ser congruente a esse. Beleza? Então tome cuidado com isso. Qual é a medida do ângulo que excede o seu complemento em 76? Olha aí. Daí já, esse é o tipo de questão que às vezes buga a cabeça da gente, né? Qual é a medida do ângulo que excede o seu complemento em 76? Exceder, né, é passar, é a mais, né? Quanto ele é a mais do que o que ele está se referindo aí. Então vamos aqui tentar organizar nossas ideias. Ele está perguntando aqui, qual é a medida do ângulo? Eu não sei, né? Então vamos chamar isso aqui de x. Qual é a medida do ângulo? X. Se eu estou dizendo que o ângulo mede x, seu complemento é quanto? 90 menos x. 90 menos x. O complemento é o que falta para chegar em 90, né? Então é 90 menos x. Pronto. Então ele está dizendo que esse ângulo, né, excede o seu complemento em 76. Vou dar um exemplo aqui. Minha idade é de 30 anos. Certo? A idade de... Deixa eu ver, quem é que tá aí? De Arthur. Arthur tem quantos anos, Arthur? 15. 15. Então, a minha idade excede a de Arthur em 15 anos. Beleza? Pegaram a ideia aí? Hã? Juro. A minha idade excede a de Arthur em 15 anos. Então, o que eu posso escrever? Perceba que se eu pegar a minha idade menos a de Arthur, vai ser justamente o que excede, que é os 15. Vamos fazer com outro exemplo, porque isso aqui ficou muito redondo, né? Imagine que a pessoa, Arthur, tenha 10 anos. Né? Eu botei 10 graus aqui, não sei porquê. Imagine que eu tenha 30 anos e Arthur tenha 10. Então eu excedo a idade de Arthur em quantos anos? Né? Em 30 menos 10, que é 20. O que eu quero dizer com isso? É que se eu pegar, né, ó, a medida do ângulo que excede o seu complemento em 76. Então acontece o seguinte: se eu pegar o ângulo menos o complemento, que é 90 menos x, essa diferença vai dar quanto? Vai dar 76. Né? Já que esse ângulo excede o seu complemento, já que ele excede, é porque ele é maior. Beleza? Então, se ele é maior, quando eu fizer ele menos o seu complemento, tem que dar esse excesso, que é o 76. Então, a conta que você tem que fazer é essa. Né? Ou, se você quiser também, outra interpretação é assim, ó. O ângulo mais 76, né, vai dar o seu complemento, que é equivalente, né? São duas coisas equivalentes aqui. A diferença é que eu estou invertendo aqui os lados das coisas, né? Mas é equivalente. Então, dizer que o ângulo excede, né, o seu complemento é você poder fazer essas duas contas. E aí você decide qual é melhor para você. Eu prefiro essa segunda, não vou mentir. Então, se o ângulo excede em 76, então ele mais 76, né? Não, desculpa, eu que... Espera aí. Se ele excede em 76, né? O seu complemento, então é o seguinte. O seu complemento mais 76 é que dá ele, né? Na verdade é essa. Ok?
O ângulo excede o seu complemento em 76. Então, se eu pegar o ângulo, o complemento mais o 76, vai dar justamente o ângulo. Pronto, aí agora aqui é só fazer conta, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, por aqui. Então, 90 menos x mais 76, né? Igual a x. Só repetindo aqui. Então, o que você vai fazer? Fica menos x. Esse x que está aqui, você coloca no primeiro membro. Então, aí vem menos x também. 90 mais 76, né? Dá 166. Então, você coloca lá menos 166 no segundo membro. Menos 2x é igual a menos 166. Tem menos dos dois lados, você pode acabar com esse menos. Então, o x vai ficar igual a 166 dividido por 2. 166 dividido por 2 dá quanto? Dá 83. Certo? Então, 83 excede o seu complemento em 76. Né? Vamos verificar mesmo se é isso mesmo. Ó. Então, o ângulo que eu estou falando é 83. Quem é o complemento de 83? É 7. Né? Esse aqui é o complemento. O 83 excede 7 em 76? Sim. Né? Porque 76 com 7 dá justamente os 83. Certo? Se você pegar o 7 aqui mais 76, dá justamente 83. Então a resposta correta realmente é com 83 graus. Certo? E você pode fazer essa outra conta que dá a mesma coisa. Pode fazer que o x aqui também é igual a 83, não muda nada. Essas duas equações aqui são equivalentes. Então esse tipo de questão aí às vezes, né, dá uma bugada na cabeça da gente, mas é só se organizar que você consegue desenrolar. Questão 5, eu trago aqui para a gente falar sobre trapézios, né? Ele diz aqui que o seguinte, se ABCD é trapézio de bases AB e CD, quando eu falo que as bases, né, são essas, eu estou dizendo que esses são os lados que são paralelos. Então eu estou dizendo aqui, é porque aqui não veio as letras, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, AB, e aqui é CD. Aqui é a mesma coisa, aqui é AB e aqui é CD. Ok. Aí o que você vai fazer agora? Se esses lados são paralelos, quais são as propriedades que você tem que se ligar no trapézio? Os ângulos que são, né? Ó, esses ângulos aqui, se você pensar lá nas retas paralelas cortadas por duas transversais, ó, aqui as duas paralelas e aqui é um transversal. Isso aqui são ângulos colaterais internos. Esses dois ângulos do trapézio sempre são suplementares. A soma desses dois ângulos aqui, em qualquer trapézio, sempre dá 180, certo? Então, se você identificar um trapézio, pode ter certeza que esses ângulos aqui, ó, a soma deles sempre dá aí 180. Eu tô vendo os comentários sim, beleza? É Arthur, né, que tá falando? Valeu, Arthur. Qualquer coisa é só falar. Então, vamos aqui. Então, esse x mais 20 dá 180. 2x, né? Aí você pega esse 20 e passa para o outro lado. Então, fica 180 menos 20, que dá 160. Se 2x é 160... só um x vai valer 80. E morreu aqui, o x é 80. Para achar o y, você faz a mesma coisa. Se eu pegar o y, que é esse ângulo que está aqui em B, e somar com o y menos 30, né? Isso aqui também tem que dar 180. Isso é uma propriedade de qualquer trapézio. Não esqueçam disso. A soma desses ângulos sempre dá 180.
y mais y dá 2y, né? Esse menos 30 aqui vai passar somando lá para o outro lado. Então vai dar 210. Portanto, y é igual a 105. E fechou. O x é 80 e o y 105. Essa mesma propriedade, né, você pode aplicar aqui. Só que perceba que tem uma pequena dificuldade a mais, né? Então vamos aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu sei que esse mais esse aqui, né? O y mais o x menos 15. Isso aqui vai dar o 180. Então, só dando uma ajeitada nessa equação aqui, o x mais y vai dar igual, esse menos 15 vai passar mais, então vai dar 195. Então, guarda essa informação. Se eu somar o x com y, dá 195. Agora, fazendo a mesma coisa com esses dois aqui, ó. Se eu somar aqui o x mais o x menos y, também tem que dar 180. X com x dá 2x. Menos y igual a 180. Então tem essa outra informação. Então agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que procurar, né, dois números que a soma dá 195. E que o dobro de um menos o outro dá 180. Né? Fazer isso de cabeça não é uma tarefa fácil. Certo? E aí a estratégia que você tem que usar na matemática, que a gente chama de resolver esse sistema de equações. Você tem duas equações nas mesmas incógnitas, né? Perceba aqui, ó, tem duas equações nas incógnitas x e y. Quando você tem uma situação dessa, você tem a possibilidade de resolver, de achar esse x e esse y. Certo? Como é que você faz? Uma das estratégias é você observando em uma das equações que você pode isolar uma das incógnitas. Então, por exemplo, eu posso pegar o y aqui e escrever assim, ó, na primeira equação, igual a 195 menos x. Só escrever a equação de uma maneira diferente. E o que é que isso ajuda a gente? Porque se eu pegar aqui, ó, a outra equação, ó, tá aqui a outra equação. Eu sei que o y é 195 menos x. Então, onde tiver y, eu vou substituir por esse dado aqui, ó. Então, vou escrever assim, ó, 2x menos o y. Só que o y, a gente sabe que é 195 menos x. Estou substituindo. Esse aqui é o método da substituição, né? Fazendo essas contas aqui, 2x. Esse menos aqui, pessoal, ele serve tanto por 195 quanto por menos x. Então, você vai ter que fazer o joguinho de sinal aqui. Então, vai ficar menos 195. Menos com menos vai ficar mais x, igual a 180. 2x mais x dá 3x. Esse menos 195 vai passar somando para lá, né? Então isso aí vai dar o quê? 300 e quanto aí? 375. Então, x vai ser 375 dividido por 3. Isso vai dar 125. Isso é o valor de x. Ah, professor, eu quero achar o valor de y também. Só vir para cá, ó. O y é quem? 195 menos x. Então, você vai fazer 195 menos 125. Portanto, o y vai ser o quê? 70, né? 70 graus. E aí fechou, ó.